Vivemos no mundo natural, onde as coisas acontecem de forma natural. Jesus, quando veio a este mundo em Jerusalém, veio com o objetivo de morrer na cruz. Você conhece isso? Para resgatar um homem perdido e envolto em maldição. Ele veio pagar o preço desse resgate. Mas não era apenas essa a sua missão, porque ele, após sua morte, iria retornar ao Pai. Seria necessário treinar um grupo de homens, preste bem atenção nisso, porque o que nós vamos falar diz respeito a mim e a você, que me ouve, que me vê em algum lugar. Jesus precisava escolher 12 homens para treiná-los, capacitá-los. Escute isso. Nós estamos falando de gente comum, como eu e você, trabalhadores, ocupados em suas tarefas e pagando suas dívidas e os seus carnês, e fazendo compra no mercado, e indo na feira, e tendo seus problemas dentro de casa. Estamos falando de gente comum. E Jesus começou a separar alguns homens para seguir. E ele os chamou de discípulos. E essa palavra tem exatamente esse significado. É um aluno. É alguém que está aprendendo alguma coisa. Se você entra numa sala de aula onde o professor está lecionando, está ministrando sobre matemática, você vai aprender sobre matemática. Se está ministrando sobre geografia, você vai estar ali para aprender sobre geografia e assim por diante. Jesus estava ensinando, discipulando, treinando esses homens no sobrenatural, aquilo que está acima do natural, daquilo que eles viviam. Eles iriam aprender a viver na dimensão do milagre. Isso não é fácil, porque esbarra em uma série de problemas. E um dos mais fortes é a nossa incredulidade. Nós não estamos acostumados a essas coisas. Nós não conseguimos nem sequer imaginá-las. Nós não podemos conceber a ideia de um mar se abrir no meio. Isso é coisa tão impossível. De água brotar da rocha ou do deserto, de pães se multiplicarem, de mortos ressuscitarem, de uma enfermidade, uma leucemia, um câncer, uma doença nos ossos, nos olhos, uma cegueira, uma paralisia. Nós não podemos conceber a ideia, entender, encarar de forma natural o milagre. Está fora de nossa realidade natural. Por isso Jesus ocupava-se, e durante 3 anos e meio ele se ocupou em ensinar esses homens, em treiná-los, em capacitá-los, em tirar a mediocridade da mente deles, em erguer os olhos destes homens ao sobrenatural, ao Deus Todo-Poderoso,
para aquele que tudo é possível, era necessário gerar nesses homens a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E não basta apenas falar de fé, é tão fácil essa palavra fé. Mas o nosso problema é que quem vai dimensionar esse aspecto chamado fé em nossa vida não somos nós mesmos. Não adianta dizermos que temos fé, não adianta dizermos que acreditamos de verdade, mas Deus sonda nosso coração, Ele sabe. Jesus certa vez, Ele disse assim: tudo que disseres, vocês estão surpresos, escandalizados, admirados, maravilhados, porque eu disse a essa árvore, a esta figueira, eu falei com ela e eu disse: nunca mais ninguém comerá fruto de ti. E vocês pensaram que eu estava apenas nervoso, que o sol estava quente, eu estava com fome e não achei fios. E lá no fundo vocês pensaram que nada iria acontecer. Por isso estão escandalizados, admirados e maravilhados ao observarem que essa figueira que eu amaldiçoei e mandei que ela morresse, ela de fato morreu desde a raiz. Mas em verdade eu vos digo, tudo que disserdes, preste atenção, porque isso é fundamental para nós. Nós temos que refletir sobre isso, porque é Jesus quem está falando. Não se trata de um animador de auditório, alguém querendo popularidade, ou angariar votos na comunidade, fazendo promessas que jamais se cumprirão. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Ele é a verdade, é a maior expressão da verdade. E ele estava ensinando esses homens, e por extensão ele ensina a mim e a você. E ele diz: em verdade eu vos digo, tudo o que disserdes, se creres em vosso coração, eu vos digo, assim será. E mesmo que a fé de vocês seja do tamanho de um pequeno grão de mostarda, mas se disserdes a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidardes em vosso coração, eu vos digo, assim será. Meu Deus, eu às vezes fico extremamente envergonhado, você deve também ficar da mesma forma, ao observar que a nossa fé, na maioria das vezes, não tem nem sequer o tamanho de um grão de mostarda, tão pequena que ela é, porque ela é incapaz de gerar milagres, de mexer no sobrenatural. Sabe, nós estamos falando do reino do sobrenatural, daquilo que tudo é possível e que envolve esse reino natural, que é o reino em que vivemos. E esse reino sobrenatural, ele é comandado pela fé. Isto é fundamental. E você pode ficar rouco de tanto dizer que tem fé, mas volto a dizer, nós estamos falando de uma espécie de fé
que gera um milagre. Não é apenas crer que Deus é real, que Jesus está vivo. A Bíblia diz que até os demônios creem nisso. Não há virtude nisso. Pelo menos é melhor do que não crer. Mas não há virtude nisso. Isso não gera milagre. Até os demônios acreditam e creem. Esse tipo de fé é uma fé que faz surgir um cordão umbilical entre nós e o Criador do universo. É uma fé que descortina, que abre portas e que nos dá livre acesso ao sobrenatural. Eu e você, nós precisamos desesperadamente aprender como aprenderam os discípulos. Você deve se lembrar bem daquele episódio em que Pedro andou sobre as águas. Você lembra dessa história? Houve aquela tempestade. Jesus não estava com eles, estava lá em cima no monte observando a situação. E de repente, a quarta vigília da noite, de madrugada, já quase amanhecendo o dia, lá vem o mestre andando sobre as águas. Aquilo, para eles, foi uma surpresa extraordinária. Ninguém anda sobre água, não existe isso. E a conclusão que eles chegaram parece com o mestre, mas não é o mestre. Ele não pode andar sobre as águas, é um fantasma. Só pode ser um fantasma. Um presságio. E você se lembra da história que Jesus falou com eles: sou eu mesmo, eu estou andando sobre o mar. E foi aí que Pedro então teve aquela ideia genial: se é tu mesmo, manda que eu também caminho sobre as águas. E você se lembra disso? Aquelas mesmas águas que eram a origem do pavor, do desespero, que batiam no barco, que eles tinham medo de morrer afogados. Pedro tem coragem, as ondas ainda continuavam a entrar, mas ele coloca os seus pés para fora e observa que eles não afundaram. O sobrenatural estava acontecendo naquela hora. Até o momento em que ele começou a voltar-se ao raciocínio lógico, segundo o qual homem não anda sobre água, existe a lei da gravidade, e ele tinha que afundar. E ele começou a observar o vento forte, começou a observar a profundidade da água, e ele saiu da dimensão do sobrenatural e começou a afundar. E ele ia morrer afogado se não estendesse a sua mão para o mestre e dissesse: Senhor, me ajuda, socorre. Eu ainda não tenho força de viver nesse sobrenatural. Minha mente é pequena, é rasteira. E eu comecei a observar as coisas do mundo natural. E eu estou morrendo afogado. Sabe, eles tiveram que aprender. Assim como eu e você precisamos aprender. Nós temos que sair desse raciocínio lógico de 2 mais 2 serem 4, de mar não poder se abrir, de água não sair da rocha. Ou seja, o sobrenatural é descartado pela nossa lógica. E eu vou te dizer uma coisa: o nosso pior inimigo não é o diabo. O nosso pior inimigo somos nós mesmos, quando pela nossa incredulidade abortamos o milagre de Deus em nossas vidas. O diabo não tem poder de abortar o milagre de Deus em nossa vida, porque é isso que ele quer fazer. Deus quer fazer milagres. Deus quer fazer as coisas acontecerem.
Deus quer fazer as coisas surgirem, os caminhos se abrirem, as bênçãos virem até nós, porque Ele nos ama e Ele tem dado prova disso. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam dele creiam e receberão galardão por isso. Então, precisamos de fé para vermos estas coisas de fato acontecer, não de boca para fora. Eu não posso aceitar e eu não posso me conformar em viver uma vidinha apenas de lembrança do passado, apenas lendo e pregando sobre os milagres que aconteceram há anos atrás. Deus, Ele está vivo, Ele não é um Deus de passados, de acontecimentos do pretérito, de anos atrás. Ele está vivo agora. O que Ele operou no passado com Moisés, com Elias e com Abraão, Ele opera agora. Ele quer manifestar sua glória, Ele quer que sua glória seja vista nesta terra, no meio das trevas, e que as pessoas alcancem libertação e cura e transformação, que o ministério de Jesus, ele se reproduza por intermédio de sua igreja. É isso que Deus quer. Deus não tem projeto para uma igreja que exerça um ministério inteiramente diferente do ministério que Jesus exerceu. Jesus disse que nós faríamos as mesmas coisas e até maiores, porque seria Ele, na verdade, fazendo e dando continuidade à sua obra, que é obra de libertação, de transformação, de cura, de milagre, de mudança de vida. Hoje, na maioria dos casos, nós vemos apenas shows, pirotecnia, gospel, entretenimento para as pessoas, cadeiras macias para as pessoas se assentarem, nada contra isso, mas só isso não resolve nada. Não há unção, não há poder, não há manifestação. Paulo disse que o Evangelho de Cristo não se constitui em palavras de sabedoria humana, mas em demonstrações do poder de Deus, da presença de Deus, do sobrenatural. Certa vez, Jesus estava numa encosta e, como sempre, cercado pela multidão. E os discípulos vieram a ele e usaram o argumento lógico. Diante de todos os nossos conceitos e ideias naturais. E eles disseram: mestre, manda que essa multidão vá embora e procure comer alguma coisa na cidade, porque as crianças estão famintas, estão chorando, está começando a haver um tumulto. Manda que eles vão comprar alguma coisa na cidade. O argumento era lógico, segundo a nossa forma de pensar, de raciocinar. É isso que pensamos. Eles falaram certinho. Se estivéssemos lá, iríamos concordar: mestre, isso realmente tem sentido, a coisa está ficando difícil, não é? E Jesus virou-se para estes discípulos e, sem maiores explicações ou comentários, apenas deu uma ordem: dai-lhe vós mesmos o que de comer. Agora, eu quero que você se coloque entre esses homens, porque a Bíblia diz que eles se reuniram para resolver esse problema. Proposto por Jesus. E eles começaram a conversar e perguntaram a Judas: veja quanto tem na bolsa.
E Judas olhou e contou aquelas moedas e eles disseram: isso não vai dar para nada, nós não temos condição de comprar pão para essa multidão com essa micharia. Será que podemos pedir um empréstimo no Banco de Jerusalém? Mas não vai haver tempo até a gente conseguir crédito, não é? E levar toda a documentação, comprovante de residência e de contra-cheque. Nós nem temos contra-cheque, não vamos conseguir. E será que podemos conversar com o seu Joaquim da padaria? E quem sabe ele pendura uma conta e nós podemos ir pagando aos poucos? Porque o mestre mandou a gente dar de comer para essa gente. Foi uma ordem explícita. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver? E enquanto eles conversavam, surge um garoto. Agora, é necessário prestar atenção nisso. Porque certa vez Jesus ele disse assim: se não vos tornardes como uma destas crianças, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Meu irmão, cada vez que eu medito nas coisas que Jesus ensinou, eu vejo um grau de dificuldade. Preste atenção. Eu estou usando a expressão certa e bíblica, o grau de dificuldade que é entrar no reino dos céus. É preciso haver uma mudança aqui na nossa cabeça. Aliás, seria roubar os direitos autorais desta frase, porque foi o próprio apóstolo Paulo quem disse isso. Quando escreveu aos Romanos, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, quanto ao mais, o mais importante é o seguinte, eu digo a vocês: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tira sua mente desse raciocínio lógico deste mundo. Não permita que o mundo venha comprimir vocês com os seus próprios moldes. É isso que foi traduzido em nossa Bíblia. A expressão é essa: é não permitir, não vos conformeis com esse mundo, é não permitir que o mundo venha vos comprimir conforme os seus próprios moldes, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Comecem a pensar de maneira diferente, comecem a crer no impossível, comecem a ver o milagre. Porque é isso que é fé. Não é isso que está definido, é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que ainda não se vê. Veja, e Deus sonda o nosso coração. Foi por isso que Jesus disse tudo o que disse: se crerdes em vosso coração, eu vos digo que assim será. Deus irá sondar se estamos falando com fé, se estamos crendo, se estamos agindo com fé, se nosso passo, se nossa atitude, se nossa palavra verdadeiramente foi movida pela fé, uma fé genuína e verdadeira. Quando o garoto surgiu trazendo seu lanchinho, abriu sua lancheira com alguns pãezinhos e peixinhos. Ele disse àqueles homens que traziam uma referência tão importante de serem discípulos de Cristo, ele disse: toma o meu lanche, leva para Jesus. Vocês estão conversando aqui, procurando uma solução para o que ele mandou. Estou ouvindo, todo mundo está ouvindo a conversa de vocês aqui, vocês não chegam a conclusão nenhuma. Vocês estão conversando aí há quase 2 horas.
pensando em pendurar na padaria do Joaquim, pedir um empréstimo no Banco de Jerusalém e contando as moedas. Eu tenho a solução. Para com esse tipo de pensamento, que é só a lógica humana que comanda. Pega o meu lanche e leva para o mestre e deixa a coisa acontecer. E eles foram lá, mas eles não foram lá porque acreditaram no garoto. Na verdade, eles foram lá porque não tinham uma solução para aquela ordem dada pelo mestre. Chegaram lá e disseram: mestre, nós lamentamos. Fizemos uma reunião, cantamos alguns hinos, lemos alguns versículos, usamos nosso melhor terno, nossa melhor gravata, mas não encontramos uma resposta, porque o dinheiro que temos não é suficiente para comprar pão para uma multidão dessa, mestre. Ele tem aí quase 20 mil pessoas espalhadas, entre homens e mulheres. Mas está aqui esse garoto. E ainda zombaram do menino. Zombaram do menino. Está aqui esse garoto com 5 pães e 3 peixinhos. Mas, disseram eles, mas o que é isto para tão grande multidão? Veja, eles zombaram do garoto. Ou seja, isso é ridículo. Isso é ridículo. Como é que esse garoto traz esses pães? O que é isso para uma tão grande multidão? Então o mestre pegou os pães e os peixes do garoto, mandou que seus discípulos orientassem o povo para que se sentassem de 50 em 50, de 100 em 100. Levantou aqueles pães e aqueles peixes ao céu e deu graças a Deus. Baixou suas mãos com o mesmo lanchinho no garoto. Não havia se multiplicado em suas mãos, como fizeram alguns cineastas de Hollywood. Não, foi isso que aconteceu. Não. Ele abençoou, os pães e os peixes continuavam os mesmos. O povo todo sentou para esperar a refeição. Ninguém entendia nada. O mestre enfileirou os seus discípulos um ao lado do outro e entregou um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe na mão de cada um deles. E disse a eles: agora vão e sirvam a multidão. Agora eu quero que você pare para pensar o quanto isto é sério. Nós não temos outra opção, nós temos que viver pela fé. A Bíblia Sagrada diz: o meu justo viverá pela fé. Deus está falando: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma já não mais terá prazer nele. Não temos opção, ele quer nos puxar para a fé, nos sugar para a fé. Nós temos que viver no sobrenatural. Nossa mente tem que ser transformada. Nós precisamos mudar, olhar para os passarinhos, olhar para os lírios do campo. Nós precisamos ver o sobrenatural. Quando os discípulos foram colocados naquela situação terrível, eles tinham que tomar uma decisão. Pegar aquele pedaço de pão e peixe e entregar na mão do mestre e dizer: mestre, a multidão vai me bater, eu não vou nessa. O senhor não me leva mal. Até agora, enquanto era só expulsar demônio, curar enfermo, eu estava levando a coisa numa boa. Mas agora o senhor está me mandando pegar esse punhadinho de pão e de peixe aqui na minha mão.
e dar alimento àquele monte de gente sentado ali, está esperando a refeição. O senhor quer que eu leve isso? Essa gente vai me bater, vai me espancar. Eu não dou para isso. Toma esse pão, toma esse peixe, eu vou voltar para minha pesca, eu vou voltar para minha coletoria de impostos, eu vou voltar para o meu trabalho, para a minha ocupação. Essa coisa não é para mim. Eles poderiam ter dito isso. Ou, pela fé, mesmo sem entender direito, mas pela fé, pela palavra de Jesus. Certa vez o apóstolo Pedro, ele estava com os seus companheiros no barco. Estamos falando de um pescador profissional, alguém que vivia da pesca, conhecia os melhores lugares, o melhor horário e os melhores locais para se lançar a rede, não tinham pego nada. E de repente surge o mestre Jesus, que era um carpinteiro, e manda ele que atire a sua rede do lado direito do barco. Ele poderia ter leve a mal. Aquele que o criou nesse mundo era carpinteiro, só trabalhava na carpintaria, entende de banco, madeira. Eu sou pescador desde garoto. Não me leve a mal, mas eu não vou jogar. Aqui não tem peixe. Eu conheço, eu sei, eu vivo disso. Essa é a lógica humana. Se quer que eu jogue, eu não vou jogar. Porque não vai acontecer nada, porque não tem nada aqui, porque eu sei, porque essa é a minha profissão. Mas Pedro, ele teve fé. E ele disse: eu sei que não tem nada, mas eu vou jogar. E eu vou jogar, não é pela minha lógica. A minha lógica não tem nada aqui. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E ele jogou a rede. E quase que o barco vira de tão pesada que era para puxar aquela rede cheia de peixes. Porque um cardume ouviu a voz de Jesus e se ajuntaram ali. Milagre. O que é que você precisa receber? Acaso há algo difícil para aquele que fez o universo, os planetas, o cosmos, para aquele que fez o corpo humano, com cada célula, cada osso, cada nervo, cada tendão, cada milímetro do cérebro? Há algo impossível ou difícil para ele? Sabe por que não recebemos milagres? Porque não cremos. Mas se você crê, se eu